Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje é domingo Trindade e nós vamos meditar sobre o profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8, que eu passo a ler agora. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo e com as outras 2 voavam. Eles diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, o domingo Trindade marca o fim do período das grandes festas da Igreja Cristã, que vai do Advento até Pentecostes. Quando falamos em Trindade, não estamos falando em 3 deuses, mas de um Deus apenas, que se manifesta como Pai, Criador, Filho, o Salvador, e Espírito Santo, o Santificador. Deus é o Criador, porque continua agindo constantemente na sua criação, criando vida e mantendo esta vida. E como Criador, Deus vai se manifestando como um Pai amoroso, que cuida com atenção e misericórdia da sua criação. Deus é também, por meio de Jesus Cristo, nosso constante Salvador, que vai nos mostrando por meio da sua palavra e ensinamentos a sua vontade, puxando-nos para perto de si para nos libertar dos maus pensamentos e atitudes. E por meio do seu Santo Espírito, Deus também se revela constantemente a nós como santificador, estando sempre presente entre nós e fazendo de nós seus filhos e filhas obedientes aos seus mandamentos, ensinos e palavras. E como santificador, ele cria em nós a fé, a esperança e também é o fundamento da Igreja cristã. Só que, meu amigo e amiga, tem uma coisa.
Deus precisa de pessoas para ajudá-lo nessa missão de criar, salvar e santificar. Por isso ele pergunta: quem eu vou enviar? Quem será nosso mensageiro? Deus quer contar conosco para a criação da vida entre nós, para que o amor, a paz, a amizade, o respeito e a solidariedade se tornem concretos dentro de um mundo dividido e cheio de vingança e violência. Deus quer que, por meio de nós, as pessoas continuem encontrando o caminho onde possam ver a presença de Deus. Transformar diariamente suas vidas, se deixarem tocar diariamente por seu amor e misericórdia. Deus quer, meu amigo e amiga, que por meio de nós as pessoas creiam e sejam santificadas todos os dias por meio de atitudes de bondade e amor ao próximo. Deus quer que as atitudes de criação, salvação e santificação aconteçam diariamente entre nós. E por isso, Ele está sempre à procura de mensageiros que falem a sua língua, para levar a sua palavra e os seus ensinamentos para dentro de uma realidade que não sabe mais conviver com os mandamentos de Deus, que desrespeita a vida e não sabe mais o que é amar o próximo. Agora, ser mensageiro de Deus, que anuncia constantemente criação, salvação e santificação, não é algo tão fácil como imaginamos ou como vemos por aí. Não é não? Para sermos mensageiros de Deus, precisamos passar por uma transformação. Precisamos reconhecer a nossa condição de pecadores e perdidos. Confessar como Isaías: os meus lábios são impuros. Precisamos reconhecer que nos desviamos com facilidade do caminho de Deus e da sua palavra, que cometemos muitos males aos nossos irmãos, somos orgulhosos, prepotentes, achando que podemos fazer tudo sozinho. Precisamos confessar que somos pecadores e que dependemos do perdão e da misericórdia de Deus. Em segundo lugar, precisamos confessar como Isaías: ai de mim, estou perdido. Precisamos nos achar perdidos e fracos para Deus nos encontrar e agir em nós, para que Ele e a sua vontade cresçam e nós nos tornemos cada vez menores, para que Ele nos encontre e nos prepare para a sua palavra. E aí o interessante é que, mesmo sendo pecadores, Deus quer contar conosco. Em terceiro, precisamos abrir os nossos olhos para afirmar como Isaías que habitamos no meio de um povo impuro, que esmaga os pobres, causando miséria, fome e injustiça.
Precisamos estar atentos e nos engajar para vermos onde a vontade de Deus é reprimida pela vontade humana. Onde as injustiças estão falando mais alto do que o amor de Deus que se revela no amor ao próximo. Onde os ensinamentos de Deus estão sendo engavetados para darem lugar a leis que levam as pessoas ao sofrimento. Em quarto, precisamos deixar Deus queimar todas as nossas impurezas. Impurezas como o nosso orgulho, prepotência, ganância, egoísmo, soberba, autossuficiência. Precisamos, e aí é duro, né? Precisamos virar cinzas para que Deus nos recrie novamente, nos modele conforme a sua vontade, para assumirmos uma postura de mensageiros transformados e dispostos, que pregam aquilo que Deus quer e onde o centro das atenções sempre será Deus. Aí sim, podemos falar em nome de Deus, como mensageiros escolhidos por Deus. E passando por essas transformações, podemos então nos colocar diante de Deus e responder a Ele: aqui estou eu. Nós podemos, quando nós passamos por essas transformações e reconhecemos quem nós somos, olhamos para dentro de nós e vemos que somos pecadores e que precisamos ser queimados por dentro, aí sim, Deus estará agindo em nós e, como está no nosso texto, os nossos pecados são perdoados. Então, passando por essas transformações, podemos nos colocar então diante de Deus e responder a Ele: Deus, aqui estou eu, para denunciar as injustiças e anunciar a sua palavra de vida e transformação. Precisamos dizer que queremos ser testemunhas de Deus e mensageiros dele, que levarão uma mensagem que leva o Deus vivo para o meio das pessoas, que alimenta as pessoas com a verdadeira palavra que transforma corações, que acolhe, consola e nos torna todos irmãos. E tem mais. Não devemos deixar escolha para Deus, mas pedir: envia-me a mim. Pedir que Deus não escolha outras pessoas, mas escolha você. Escolha a mim. Escolha a nós, porque nós queremos ser enviados. Queremos ser os porta-vozes de Deus. Então, Deus quer que testemunhemos que Ele é, ao mesmo tempo, um Deus que nos recria diariamente, que nos salva e cuida da nossa vida e que está sempre presente entre nós, se movendo constantemente entre nós. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Eu desejo, então, nessa semana da Trindade, que
que a gente possa ser esses mensageiros, que a gente se coloque à disposição de Deus, que a gente deixe Deus agir dentro de nós. Deixa Deus queimar aquilo que não presta, aquilo que não serve mais, para podermos cantar como aqueles anjos do nosso texto, como os serafins. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Então, eu desejo uma semana cheia de paz, alegria para você e sua família. E nós vamos nos encontrar novamente no próximo domingo. Então, até lá.